socorro espiritual. Quando tropeçaste, supuseste que te faltaram socorros espirituais. Quando caíste, acreditaste que a bondade celeste se esquecera de ti. Quando sofreste, pensaste que carregavas imerecido fardo. Quando perseguido, creste que pagavas um tributo injusto. Quando fruías júbilos, porém, considerava-os como resultado do esforço próprio. Quando desfrutavas saúde, acalentavas pensamentos frívolos que te punham em condição de privilégio. Quando sorriam venturas e juventude, concordavas com a sabedoria divina. Quando facilidades tropeçavam nos teus pés, nem sequer te lembraste da transitoriedade daquilo que se detém. Agora, quando choras precipitado, impões auxílio, clamas por atenuantes, exiges lenitivos. Falas sobre a bondade dos espíritos puros que nessa hora parecem distantes. No entanto, não examinaste antes de sofrer os que tropeçaram, caíram, sofreram e foram perseguidos, clamando por socorro, esperando também por ti. Sim, eles sofrem contigo e gostariam de ajudar. Porém, te distanciaste dos abençoados numes tutelares quando a eles infligiste a dura prova das tuas deserções. O teu primeiro tropeço não poderiam eles evitá-lo. Levantaram barreiras, estabelecendo muralhas vibratórias reiteradas vezes em teu favor. Arrebentaste-as todas a golpes de rebeldia e imprevidência. Foste viajar para longe do convívio deles. Sim, os espíritos bons não te esqueceram. Tu os esqueceste. Embora vibratoriamente ainda te encontres longe deles, eles estão perto de ti, aguardando. Ouça a alma e rala as tuas imperfeições, ouvindo-las. Contam as anotações evangélicas com riqueza de linguagem que, instado pelo próprio Filho a receber seus pertences e ir para longe gozar, um pai lacrimoso, compreendendo-lhe anseio, deixou-o partir. Este se distanciou da casa do genitor e gozou, até sofrer o convívio de animais em imunda pocilga, experimentando acerbas dores morais. Lembrou-se do pai amigo e, depois de recapitular mentalmente a loucura, juntou aos trapos ao corpo trôpego, e ele, que saíra sorrindo, ansioso, retornava lacrimoso, sem outro haver senão o tesouro da experiência ao lar paterno, que, embora fosse relevado à distância, sempre o aguardara. Volta também, após recapitulares as experiências, ao lar da bênção, onde o dever tem primazia ao prazer, e deixa-te, humilde, banhar de paz a paz que eles, os teus abnegados amigos espirituais, te podem doar. Às vezes, diz a ciência, que a crença é engano profundo, esperando uma outra vida, noutros planos,
noutro mundo. E diz arrogante à fé: estás louca? A morte apenas é o sono eterno e tranquilo depois das lutas terrenas. Ao que ela replica humilde: mais tarde, ciência amiga, serás o sósia da fé, andarás ao lado meu. Se for sono, dormiremos, mas se não for, pois não é. De quem será esse engano? Será meu ou será teu? A ciência é luz, a filosofia é trabalho, a religião é amor, a luz esclarece, o trabalho aperfeiçoa, o amor santifica. Com a ciência experimentamos, com a filosofia concluímos, com a religião edificamos. A luz sem trabalho e sem amor pode reduzir-se à beleza inútil. O trabalho sem amor e sem luz pode ser mera perturbação. O amor sem luz e sem trabalho pode converter-se em egoísmo fanático. A ciência, por isso, é senda do progresso. A filosofia, por essa razão, é estrada para o conhecimento. E a religião, por esse motivo, é caminho para a sublimação espiritual. A luz exalta a inteligência, o trabalho enriquece a razão. O amor diviniza o sentimento. Com a ciência, o homem descobre a casa em que nasceu para a imortalidade. Com a filosofia, aprende a viver. E com a religião, desenvolve as próprias asas que o transportarão à excelsitude imperecível a que se destina. Façamos assim de nosso roteiro espiritista, com Jesus, o templo vivo, em que a ciência seja cultivada, em que a filosofia se erga em altar de nosso respeito e em que a religião seja alimento de cada dia em nossos pensamentos, palavras e ações. E alicerçados nessa trilogia de valores universais, estejamos convictos de que faremos de nossa fé o santuário sublime que nos conduzirá do mundo renovado aos eternos braços de Deus. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Satisfação imensa estarmos aqui reunidos em mais um encontro que congrega a poesia, música e reflexões acerca da busca de Deus. Em nosso programa de hoje, homenageando as 4 esferas culturais do saber, falaremos da ciência. Esta faculdade que nos permite apreciar o mundo, explorar o sensório, captar o abstrato pelo intuitivo, em uma síntese que se irmana aos sentimentos, fonte de integração e apreensão verdadeira do conhecimento. Desde os mais longínquos tempos, a consciência humana aguçou a necessidade da busca por respostas ante os impositivos da realidade. Seus sentidos aguçados arguíam a respeito da origem, da razão dos fenômenos, sem contudo haver possibilidade de respostas. Diante de um período muito longo, tais indagações foram atenuadas por mitos e outras formas apressadas de responder a tão variados e profundos temas, como o sentido da vida, a cosmogonia, a existência de deuses e a própria morte. Foi por volta de 500 anos antes de Cristo que a filosofia iniciou os seus primeiros passos para o que no futuro seria chamado de ciência. Os filósofos encarnados como cientistas de então eram os que ousavam arguir a natureza, extraindo dela respostas cada vez mais audaciosas e disruptivas. Em ciclos, cada grupo ensaiava, a seu modo de ver, a forma mais precisa de explicar o mundo sensório e, além dele, o metafísico, longe das impressões cotidianas. Mas foi há cerca de 1000 anos que a ciência iniciou o período de consolidação de um método que daria corpo ao seu desenvolvimento.
Um cientista árabe, Ibn al-Haytham, foi o pioneiro nos estudos da ótica após Ptolomeu. Foi um dos primeiros a explicar o fenômeno dos corpos celestes no horizonte. Escreveu numerosas obras notáveis pelo estilo e pelas observações sobre os fenômenos da refração da luz, com especial incidência na refração atmosférica ao nascer e ao pôr do sol. Posteriormente, no século XVI, Francis Bacon, cientista inglês, propôs que a ciência deveria restabelecer o Imperium Omnis, o império do homem, sobre as coisas. A filosofia verdadeira não era apenas a ciência das coisas divinas e humanas, é também algo prático. Saber é poder. A mentalidade científica somente será alcançada através do expurgo de uma série de preconceitos, por Bacon chamados de ídolos. O conhecimento, o saber, é apenas um meio vigoroso e seguro de conquistar o poder sobre a natureza. Outra obra importante deste autor é o Novum Organum, o qual evidencia a influência dos chamados ídolos, tribo, caverna, fogo e teatro, e visava preservar ao máximo a experiência da influência das subjetivas impressões. Outro personagem desta época que influenciou o pensamento científico foi René Descartes, que viria a notabilizar-se pelo seu trabalho no campo da matemática, da filosofia e da ciência. É grande a sua influência na consolidação do movimento chamado de racionalismo, o qual afirma que tudo que existe tem uma causa inteligível, mesmo que essa causa não possa ser demonstrada empiricamente. Posteriormente, Isaac Newton, que propôs chegar à verdade através da dúvida sistemática e da decomposição do problema em pequenas partes, características que definiriam a base da pesquisa científica moderna. No século XVIII, nascia a ideia das luzes do conhecimento e o iluminismo apresentava-se como a bandeira de ênfase no método científico e no reducionismo, juntamente com o crescente questionamento da ortodoxia religiosa. Uma atitude capturada pela frase sapere aude, em português, atreva-se a conhecer. Cada vez mais haveria uma aproximação do método à ciência, um afastamento das teses como aquelas defendidas pela teologia, como as hipóteses de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Mas foi do século XIX que essa movimentação apresentou o seu ponto máximo de inflexão. A religião se ausentava do cenário como explicação das coisas, e a razão e seus métodos assumiam o papel de explicar o mundo. Augusto Comte abre as portas do positivismo, defendendo a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. De acordo com positivistas, somente se pode afirmar que uma teoria é correta se ela foi comprovada através de métodos científicos válidos. Na virada do século XIX para o século XX, um homem considerado expoente do movimento científico do século XIX, William Thomson, ou Lord Kelvin, afirmaria que não há nada de novo para ser descoberto na física. Tudo o que resta são medições mais e mais precisas. Porém, muito perto dali, tudo estaria a mudar. Nos arraiais do século XX, homens como Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr apresentaram ao mundo a nova física. A ideia dos pacotes de energia denominados quantum abriria a nova realidade diametralmente oposta a tudo o que se sabia sobre as coisas, o mundo e a origem de tudo. O francês Louis de Broglie constatou que no mundo subatômico as partículas se comportam como ondas, dando impulso para pensarmos não somente na inconcretude da realidade material, como também na completa sinfonia cósmica regida pelo ente criador absoluto, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Em busca do concreto, encontrou o abstrato. Fugindo de Deus, tornou por encontrá-lo, sorrindo em meio aos intricados mecanismos que engendram a vida e tornam tão lívida e clara diante de nós. Foi preciso que houvesse esse mergulho na realidade, o entendimento dos sentidos como aliados e, ao mesmo tempo, opositores à razão. Foi necessário que se percebesse a intuição como fonte das disrupções do pensamento e da razão orientadora dos sentidos e dos sentimentos como mola mestra à busca pela verdade. Assim, a ciência tornou-se aliada ao encontro do homem com o desejado sentido da existência.
Agora sabemos, conforme assim nos diz Gilson Freire, em seu belíssimo ensaio A Física do Espírito, que nessas pequenas fontes de vida há a unidade substancial da criação, a qual, como a semente de uma mostarda, contém o reino dos céus enclausurado em seu cerne. É o quantum de mostarda, semeando no fecundo campo da vida. É a menor de todas as sementes, mas florescerá na seara cósmica, tornando-se a maior das obras do Criador, pronta para albergar-nos quando nos fizermos aves do céu, para sempre acolhidas em seus galhos. A ciência vigerá como fonte inexaurível do saber, para que possamos entender a vida e, assim sendo, possamos cada vez mais, conscientes e plenos, alcançarmos os verdadeiros cumes da existência, revelando em nós toda a natureza adormecida da alma. Será o grande salto da asa moral, que com os tijolos da inteligência fará o material da sua construção. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica. E se duvida ou se acredita, ninguém explica.
ninguém explica Deus. No mundo, possuímos centrais elétricas que asseguram a iluminação de grandes cidades. Impossível, no entanto, olvidar os milhões de criaturas que ainda se debatem nas trevas da ignorância. Dispomos de usinas poderosas que geram a força indispensável à manutenção do trabalho em largas faixas do globo. Forçoso lembrar, porém, que surpreendemos em toda parte legiões de pessoas tombadas em desânimo ou desespero, a caminho da criminalidade ou do suicídio, à míngua de energia espiritual. Realizamos com êxito a ablação de tumores malignos. Necessário, todavia, observar que ainda não sabemos como impedir a formação dos quistos de ódio que infelicitam as almas. Construímos palácios de moradia com todos os apetrechos da civilização. Imperioso, entretanto, anotar que em nenhuma época do passado tivemos que facear tantos processos de angústia e de obsessão. Num átimo, escutamos essa ou aquela mensagem expedida sem fio, de ponta a ponta do planeta. Quase sempre, contudo, ignoramos de que modo ouvir com serenidade e proveito as queixas do próximo em sofrimento. Transita-se agora da Terra para a Lua, ultrapassando-se as barreiras da gravitação. No entanto, muito de raro em raro, aprendemos a superar as trincheiras da indiferença ou da aversão, para viajar de uma casa para outra, ou de nossa alma para outra alma, a serviço da paz. Ciência e vida. Bendita seja a inteligência que esculpe as técnicas avançadas do progresso, responsáveis pelas novas facilidades humanas. Entretanto, é preciso reconhecer que sem Jesus Cristo, aplicado à nossa própria vida, estaremos sempre andrajosos e famintos de coração. O Espiritismo dispensa a contribuição científica? O Espiritismo não pode prescindir de suas características científicas, analisando todos os fenômenos da sua esfera de influenciação dentro da razão e da lógica das coisas. Todavia, faz-se necessário conhecer até onde poderemos chegar com semelhantes contribuições, porquanto, trazendo o homem percepções sobremaneira restritas, há um domínio de conhecimento superior que se conserva fechado à sua perquirição. Portanto, cremos que é preciso estabelecer um critério entre ciência e sabedoria. Jesus nunca se afirmou como sendo a ciência, mas sim como verdade salvadora do mundo. É que a primeira se constitui de uma série de conhecimentos instáveis, porque humanos, caracterizando-se pelas suas contínuas transformações. As verdades da sabedoria, ao contrário, não repousam na base fictícia dos sentidos, e sim na luz infinita, que promana do espírito em suas manifestações de inteligência e de sentimentos superiores. Necessitando, pois, da cooperação da ciência, o corpo doutrinal do Espiritismo tem de repousar na revelação divina da fé, na filosofia imortalista, na sabedoria espiritual, enfim, único elemento apto a fornecer às coletividades a pedra basilar do progresso e da regeneração há tanto tempo esperada. Consideramos, desse modo, que o espiritualismo, antes das ciências humanas em si, que apenas lhe podem servir de colaboradoras, deverá trabalhar no plano superior da espiritualidade, elevando os caracteres, enobrecendo os sentimentos e iluminando os corações.
Após anos de preparo e estudo, eis que o nobre cientista resolveu colocar todos os seus conhecimentos à prova. À vista de uma grande montanha, encetou a irremediável busca que se apresentava sempre que a consciência se via entediada em meio ao caos dos acontecimentos. A verdade, aquela que buscara com afinco desde a adolescência, parecia-lhe agora como um pântano lamacento a prender-lhe os pés. A visão alcançava voos muito mais altos, mas a razão, atada às crendices amealhadas em sua busca anterior, se constituía em fervoroso inimigo a mitigar-lhe o passo. No dia aprazado, pôs-se a tão sonhada escalada. O cume da montanha era seu tão esperado sonho. As coisas da planície, tão exaustivamente prescrutadas, não mais lhes enchiam os olhos de curiosidade infantil, agora vazios, na esperança de novas paragens. Iniciou o passo, checou os instrumentos de precisão, os equipamentos de sobrevivência, ferramentas atadas à cintura e partiu. Sempre atento aos mapas que engenhosamente elaborara, previa cada ocorrência com precisão de um relógio suíço, pensando de si para consigo, viva a ciência! A montanha se afirmava íngreme e a subida avançava em graus cada vez mais audaciosos de complexidade. Aqui, a necessidade do uso de uma faca armolada para ajustar as cordas. Ali, marteletes especiais para fincar os pitões nos quais passaria as cordas de sustentação. Acolá, ferramentas a laser para o corte preciso das pedras. Tudo, absolutamente tudo, ajustado em precisão, posto que previra com antecedência cada passo da escalada. O cume se avizinhava e, junto à sensação de vitória, após várias semanas de exaustivo labor e intenso uso de técnicas especiais, aprendidas com antecedência. Seria um feito incrível, afinal, pelo que soubera, jamais alguém teria alcançado semelhante conquista. Essa montanha era, em escala de complexidade, uma das mais difíceis. Contudo, à medida em que o ar se tornava mais rarefeito, eis que o cientista ia se dando conta da grandeza das coisas, da imensidão do horizonte e da beleza infinita da paisagem. Cores exuberantes avançavam sobre os olhos curiosos que começavam a perceber um aroma indescritível. Jamais sentira algo assim. Os conhecimentos eram, até então, a sua única fonte de satisfação. E a razão de estar ali, naquele instante, naquela montanha, experimentar o quanto a ciência seria capaz de proporcionar ao homem habilidades desconhecidas, como escalar montanhas impossíveis, por exemplo, pareciam agora insignificantes diante da grandeza de tantas coisas. Por um momento pensou na grandiosidade do acaso. Afinal, a natureza deveria possuir respostas para si mesma. Seus mecanismos, forjados na usina do tempo, pareciam perfeitas engrenagens síncronas no balé da vida. Parou e pensou na possibilidade de tal magnitude existencial não poder ser conforme os livros tão respeitados da ciência e perguntava-se, e se? Questionava, e se houver algo além mais? E se erramos em retirar a hipótese da energia criadora de cena apenas para ocupar o lugar que lhe seria de direito? Será que não estamos perdendo tempo em afirmar o oposto da verdade, pensando apenas em defendê-la? Suas indagações iam tomando corpo à medida em que se aproximava da última etapa da viagem. O vento frio da tarde desenhava uma imagem diferente, emoldurada em mais uma perfeita demonstração da criatividade da natureza em perfazer quadros de inexplicável beleza, misturando os raios do sol que ali se despedia, desenhados pelo fenômeno da difração da luz nas gotículas de água que encharcavam as nuvens. Jamais tivera tido uma visão tão clara do absoluto, do eterno, do perfeito, do imutável. Parecia ouvir a voz tonitruante do filósofo Kant, dizendo ao seu ouvido, agora solitário, duas coisas me enchem de admiração e estarrecimento crescentes e constantes. Quanto mais tempo e mais sinceramente fico refletindo acerca delas. Os céus estrelados lá fora e a lei moral aqui dentro.
Chegara enfim o tão aguardado momento, últimos passos, esforço extra, e eis que a platibanda da montanha fora vencida, e ele agora encontrava-se em um planalto de pedra, ornada de plantas de variadas cores. Um frio congelante penetrava as carnes e ele chorava ante impensado feito. Pensou em sua frase preferida em louvor à ciência, mas essa tornara-se pequeníssima diante daquele imenso cenário. Imaginou outras formas de homenagear o momento e eis que os seus olhos, atraídos por inesperado movimento, observou outras pessoas que se assentavam em beirar o próximo, atentos e silentes a reverenciar a totalidade. Largou seus pesados instrumentos, mochilas e ferramentas e foi ao encontro dos demais. Não pareciam alpinistas, sequer portavam quaisquer manuais de sobrevivência ou apetrechos normais de escaladores. Aproximou-se cuidadoso e falou: "Saudações, amigos! Por acaso estão aqui há quanto tempo? Como vieram para este local desprovidos de quaisquer equipamentos?" A cabeça do cientista fervia ante tais indagações. A cena durou uns minutos até que um dos que lá se encontravam respondeu: "Por que não te sentas aqui conosco e observa?" Não havendo respostas óbvias para seus questionamentos, sentou-se em silêncio e observou. Aquela mesma sensação da viagem agora lhe tomava o corpo inteiro. Sumiram a ciência, a razão e restou apenas o sorriso e o silêncio. A ausência absoluta de perguntas, nada, absolutamente nada, era mais valioso do que aquele momento. "Somos de diversas ordens", falou o homem, como entendendo as indagações ainda suspensas no ar. "Viemos de diferentes locais. Somos meditadores, místicos, religiosos de todo o matiz. Viemos dos locais mais improváveis, sustentados pela certeza do encontro e pela afirmação positiva da capacidade de conseguirmos alcançar o cume desta montanha. Ele, apontando para cima, nos empoderou com a sua presença em nós. Aqui estamos para agradecer o encontro e ele tornou a olhar para cima, Criador incomparável, dá-nos inequívocas demonstrações da sua existência, de modo que jamais falte ao homem a coragem de encontrá-lo." O cientista aqueceu em respeito àquelas elucidações, as quais tiveram o efeito de uma pedra angular ao final da construção. Entendera que os caminhos são diversos, mas o destino é um só. Fechou os olhos e deixou-se penetrar pela magia estonteante do momento. Jamais seria o mesmo. Dedicaria a partir daquele momento a vida ao encontro e por certo voltaria à montanha não mais cercado dos livros e traquitanas, mas investido da essência divina que em si encontrara. Respirou, abriu os olhos e rendeu-se a Deus. Levantou-se em silêncio e partiu para voltar muitas vezes, idas e vindas, até que um dia, sem mais nada a perguntar, poder sentar-se na quietude do absoluto e nunca mais dali necessitar partir. Sábia é a voz que vem de Deus, sábia é a paz de dentro de nós, nos olhos teus, e não se apraz nas bibliotecas e museus. Sábio é o sol, sábio é o cantar do sabiá no arrebol, quando a tarde quer dizer adeus. Nem ciência, nem religião, sem explicação, puro estado de contemplação, meu coração repousa no galho da canção. Sábio é o sol, sábio é o cantar do sabiá no arrebol, quando a manhã estende a mão, quando a manhã estende a mão.
nem ciência, nem religião, sem explicação, puro estado de contemplação. Meu coração repousa no galho da canção. Sábio é o sol, sábio é o cantar do sabiá no arrebol, quando a manhã estende a mão, quando a manhã estende a mão. A ciência terrígena procura, num labor muita vez medonho e inglório, tocar a sutileza do incorpóreo no plano subjetivo da alma pura. Mas só encontra a gênese obscura das células do sensório, nas quais há sempre o traço merencório das incapacidades da estrutura. Existe sobre a incógnita psique que a infinita ciência de Richer quis prender entre os cárceres das normas, constelações de luz e abismos tredos, na heterogeneidade dos segredos, das perfeições orgânicas das formas. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando o Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem, amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as suas forças que ele naquele momento possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos em tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita ou uma alpercata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu naquele momento ao seu encontro. O emissário cumprimentou, abraçou e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que ele voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido e que, de sua atitude na revisão do caminho, dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. O interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido. Podia então contemplar todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiam. Aqui notava uma túnica arfota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si mesmo, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas
ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar a todos indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros que lhe provocara tanto sarcasmo inútil era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no íntimo do coração. Faltavam-lhe piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os seus semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou. Há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhe as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser contemplados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam.
Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que, neste momento, se opera e trabalha aos espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas, mas inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas, expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiões, reforcem nossa fé, mandem espíritos protetores, nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Anjos do Senhor, que são as virtudes dos céus, obrigado pelo fiel e bom codificador. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em
derrama em espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Vejo em teus olhos que tu me afrontas, ó natureza que a mim se apresenta, tantos detalhes em pequenas contas, joia rara no universo que a vida sustenta. Observo o enigma em vis rudimentos, indecifrável a olhos de homens descrentes, na vida em todo canto, calando lamentos, a verdade suprema emergindo contente. Desde o átomo no instinto outrora cativo, unidos rumando a complexas formas, tércios auridos em miríficas normas de um Criador impassível, ciente e ativo. É consciência clava forte da mente, segue contente revelando segredos, e o homem descrente olhando em degredo, sem ver-te nas coisas, olhando-as de frente. É a ciência notória do homem moderno, em busca do mundo e do eu infinito, do sonho desperta, assustado e aflito, se libertando do lixo de antigas quimeras. És onda ou partícula, é questão recorrente, a matéria que some ante olhos fechados, meninos na lama ignoram contentes os adultos que agora te observam espantados. Romper com o mundo é decisão sem detença, dobrar os joelhos em sinal de espera, a razão é fanal e a certeza sentença, e assim caminhando ao encontro esperado. E Deus se apresenta ao final desta busca, fazendo a fusão do profano ao sagrado. E a ciência, cansada de tais erros crassos, se aproxima do todo e se joga em seus braços. Vivemos numa época notável na história do mundo. O universo desconhecido e invisível levanta lentamente os véus que nos ocultavam os seus maiores segredos. Forças de uma potência incalculável foram reveladas e o homem, com sucesso crescente, trabalha para a sua aplicação. No decorrer de palestras espiritualistas e, sobretudo, no final de certas palestras contraditórias, várias vezes apresentaram-me essa questão: o que é a energia nas formas diversas sobre as quais ela atua e que se nos tornaram familiares? Graças aos ensinos de nossos guias espirituais, estamos em condição de responder. A energia decorre dessa corrente imensa de forças que percorre o espaço, regula a marcha dos astros e alimenta a vida de todos os seres nos planetas. A eletricidade, as ondas hertzianas e todas as forças radiantes, cuja existência constatamos hoje, são apenas emanações derivadas e poderíamos até dizer parcelas dessa poderosa corrente de força e de vida que anima o universo e cuja fonte está em Deus. A energia, o movimento, representa a ação mais sensível do ser universal no tempo e no espaço. Deus é a fonte da vida e a vida se manifesta pelo movimento. Duração, espaço e movimento formam na sua reunião a unidade que se manifesta, Deus. Deus da misericórdia,
Auxilia-me a conservar o anseio de encontrar-te. Quando haja tumulto ao redor de mim, guarda-me o silêncio interior e que procure ouvir-te a voz. Se algum êxito me busca, deixa-me perceber a tua bondade sobre a fraqueza que ainda sou. Diante dos outros, consente, ó Pai, que te assinale o infinito amor, valorizando-me a insignificância através daqueles que me concedam afeto. Se aparecerem adversário em meus caminhos, faze-me vê-los como sendo instrumentos de trabalho dentre aqueles com que me aperfeiçoas. Na alegria, induz-me a descobrir-te a proteção paternal, estimulando-me a seguir para a frente. Na dor, fortalece-me os ouvidos para que te escutem os chamamentos de paz. E quanto mais possa conhecer em minha desvalia os recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que construíste no universo, concede-me, ó Deus, de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água, que se sente tranquila e feliz, porque se vê capaz de refletir a luz do brilho eterno da criação. Que assim seja. Toda dor, incompreensão, toda mágoa, indiferença e afetação, todo medo que nasceu na solidão, todo vício que retarda a evolução, todo ódio, presunção, todo preconceito e discriminação, todo desespero, ingratidão, toda fé que não se apoia na razão vai passar. Um dia vai passar, vai passar. Um dia vai passar. Toda guerra, opressão, todo trauma e toda espécie de aflição, toda violência, corrupção, todo erro que atrasou uma nação vai passar. Um dia vai passar, vai passar. Um dia vai passar, vai passar. Um dia vai passar, vai passar. Um dia vai passar.